Olá, gente. Eu sou Franciele. Eu sou Bianca. E Fábio. Nós criamos o canal Eu Creio na Cura, como vocês podem ver, está estampado em nossas camisas, no intuito de poder ajudar famílias que procuram saber sobre o câncer infantil. Eu sou mãe de Brian, como vocês estão vendo, o cabelinho dele está nascendo, mas daqui a pouco vai cair de novo porque ele está em tratamento de quimioterapia. Assim que nós descobrimos o câncer dele, buscamos incansavelmente na internet sobre como se fazia, como se adaptava, respostas, diversas informações que infelizmente não conseguimos encontrar. Então, por esse motivo, criamos o canal Em Família para falarmos e desmistificar esse câncer infantil, que na verdade é muito complicado, não é fácil a gente estar gravando aqui, mas a gente quer ajudar você que está passando por isso, ou você que quer saber sobre, que quer mais informações sobre algo que é tão importante, mas não é tão falado como deveria. Então, gente, a gente voltou, mas agora sem os meninos, porque é meio complicado. Quem tem criança sabe gravar com as crianças em meio ao vídeo, porque eles não ficam quietos. Já foram gravados diversos vídeos. Enfim, vamos dar continuidade agora sem eles. No finalzinho a gente chama novamente. Brian começou com os sintomas no finalzinho de fevereiro. Começou uma crise de vômitos, não conseguia finalizar um alimento. Isso a gente levou ele para o posto de saúde. O médico falou que poderia ser ele recusando a alimentação no começo, né? E a gente tá tudo certo, tudo bem, retornamos para casa. Isso foi só o começo. E o tempo foi passando e Brian continuou os vômitos em casa. E aí a gente continuou levando para outros hospitais, né? Os médicos falavam que era super normal, poderia ser gases, abdômen distendido. Inchaço. Poderia ser ele recusando a comida, como qualquer outra criança que está se adaptando. Então, assim, foi bem difícil para a gente conseguir o diagnóstico. Isso foi no final de fevereiro. Durante o mês de março, foi outra luta. Brian começou a perder peso em excesso. Foi uma perca de peso, assim, absurda e visível. A gente enxergava nele que ele não estava bem, mas do que adiantava? A gente levar no hospital, levar numa UPA, num posto de saúde, tentar resolver de diversas formas e não ser resolvido, porque simplesmente os médicos não queriam investigar, não queriam passar exames. Diziam que ele estava bem, que era algo normal. Para eles era rotineiro, né? Eles não queriam realmente olhar com mais sensibilidade, ir mais a fundo, investigar. No mês de abril, a gente começou a ver um volumezinho na barriga dele. A gente notava porque o resto do corpo dele estava muito magrinho e só o abdômen ali estava um pouquinho mais alto, e era só mais um lado, era o lado esquerdo. O lado esquerdo dele estava um pouco mais alto, então assim, era algo que só não via quem não queria ver. Isso foi no mês de abril. Ele ficou bastante pálido também, o abdômen alto, palidez, extremamente pálido mesmo, ficou amarelo e ficou mais seco, foi murchando, que se diga. A gente achou que era por causa da má alimentação. Ele porque não não estava estava conseguindo se alimentar direito. Mas não, era o tumor realmente já agindo, E eu volto né? a falar aqui, porque eu acho muito importante, a gente levou ele diversas vezes, em diversos hospitais, mas ninguém queria ir a fundo, ninguém queria investigar o que ele tinha de verdade. As pessoas, os profissionais de saúde de hoje, acham que a criança tem qualquer doença viral, qualquer doença bacteriana e quer tratar em casa. Eles não acreditam na possibilidade de ser um câncer. Eles sempre descartam, em vez de pensar como primeira possibilidade, eles põem como última e deixa passar. E nisso, o que acontece? Vai crescendo. O que está ali dentro vai crescendo. E foi o que aconteceu com o Brian. Passou-se fevereiro, março, abril. Em maio, a gente já estava se adaptando a gente já estava, na verdade, acreditando que aquilo era normal. E assim, foi difícil para mim, mas de tanto escutar pelas vozes da experiência, que são os médicos,
que aquilo era normal, eu fui acreditando. Então, mês de maio, ali, Brian já estava bem fragilizado e eu já não sabia o que fazer. Meu Deus, se eu levo num pediatra, se eu levo em qualquer médico, eles me mandam voltar para casa e dizem que aquilo é normal, que aquilo é qualquer doença infantil que pode ser tratada em casa, eu não sei mais o que fazer, a quem que eu posso recorrer, porque na minha família nunca teve ninguém com câncer. Nem na minha. Nem na dele. Teve, a gente nunca imaginou, né? Nunca pensou nessa possibilidade, jamais. Até porque Brian, ele era um menino saudável. Eu acho importante a gente ressaltar 2 episódios que aconteceram com o Brian, que a gente levou ele na UBS, foi atendido e quando a gente chegou lá, Brian estava bastante agitado e o médico se recusou a palpar Brian, pelo fato dele estar agitado. E como é que uma criança não iria ficar agitada já sentindo dor? E o médico viu que o abdômen dele estava distendido e só passou medicação para casa e Luftal para gases. Teve outro dia que a gente estava em casa, Brian veio pro quarto dele e do nada ele começou a chorar. A gente achou que ele tinha caído no quarto brincando. Ele foi onde a gente estava, ele chorando e segurando o abdômen dele. Levei ele para a UPA, fizeram um raio-x. Mais uma vez o médico olhou, examinou e falou que não era nada. Poderia ter sido alguma coisa que ele comeu, estava enjoado. E isso ele segurando ainda o abdômen dele. Fez o raio-x, o médico falou que não tinha nada. O que ele poderia ter feito? Ter pedido encaminhamento, uma ultra, alguma coisa. Tem insistido mais, mas infelizmente isso não acontece. No dia 24 de maio, foi um dia assim, muito difícil para mim, mas que eu acho importante a gente falar sobre ele aqui. Foi o dia que a gente levou o Brian no hospital e graças a Deus ele foi no dia seguinte diagnosticado. Mas como tudo isso começou? Dia 24, 10 horas da noite, o Brian estava sentindo muita dor, não estava conseguindo dormir, não estava mais conseguindo se alimentar. Ele não queria mais se alimentar, porque tudo que ele colocava para dentro, ele vomitava. Então a gente resolveu levar ele novamente, arriscar, né? Talvez voltar para casa sem resposta, mas a gente foi. E graças a Deus que nesse dia a gente foi. Levamos ele primeiro a um hospital e nesse hospital não estava funcionando ultrassonografia. Então fomos encaminhados para outro hospital. E o médico desse hospital interior falou, olha, aqui vocês não vão conseguir nada, sinceramente. Vocês vão esperar até amanhã e provavelmente não vão ter nenhuma resposta. Por esse motivo, ele encaminhou a gente para esse outro hospital. Eu não vou falar o nome aqui porque eu acho que não seja legal. A gente pode acabar prejudicando. Então, assim, preferimos não falar o nome desse primeiro hospital que a gente foi. No outro hospital, a médica demorou um pouco para nos atender. Fomos atendidos às 2 horas da manhã, mas foi importante que a gente esperasse, porque a médica que estava atendendo era oncologista. Então ela teve um olhar mais sensível para com o Brian. Acabou que ela pediu um exame mais detalhado, que foi a ultrassonografia, para ser feita pela manhã. Esse dia foi Deus que tocou no nosso coração. Olha, leva ele no hospital. Insistir até o final, né? Porque a gente já estava até em casa cansado já de tanto levar para vários médicos, inclusive... E não tem resposta. A médica falou que só pelo exame que foi feito de sangue dele já ficaria internado porque já estava bastante... Anêmico. Ele estava muito anêmico. Ele já deu início, assim, precisando fazer uma transfusão de sangue. Então, o tumor, quando ele foi diagnosticado, já tinha um tamanho absurdo. No dia seguinte, foi feita a ultrassonografia. Eu estava sozinha. Eu tive uma surpresa muito grande, como o rapaz que fez a ultrassonografia, ele agiu, né? Ele saiu correndo da sala, foi entregar o resultado imediatamente ao médico que estava de plantão. E aquilo para mim, eu fiquei espantada, né? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. No momento, ele não estava comigo, ele estava com a nossa outra filha. Ela tinha uma festinha para ir na escola, então eu recebi a notícia sozinha. Eu acho que isso foi uma das coisas assim, mais difíceis que eu tive que passar. Assim que ele recebeu o resultado da ultrassonografia, ele me chamou na sala. Brian estava dormindo na hora e ele falou, olha mãe, seu filho tem um tumor na região dos rins e ele é maligno.
Tô tentando resumir pra vocês, pra que não fique longo, porque a conversa não foi fácil dessa forma que eu estou falando pra vocês. Não foi, tentou distrair tu de todas as formas. Ele tentou me distrair, mas não tem como. Não tem como ter distração num momento desse, em algo tão difícil de ser falado. Nesse momento, quando ele me falou, eu pedi que ele aguardasse meu esposo chegar, para que ele pudesse repassar a mesma informação, porque a partir do momento que ele me falou isso, eu não vou mentir para vocês, meu ouvido ele tampou. Ele tampou a partir do momento que ele disse que meu filho estava com câncer, porque não tem como você escutar uma notícia dessa e dizer, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Não é assim. Meu ouvido tampou e eu naquele momento só quis desabar. Fui pro banheiro chorar bastante e liguei para ele. Foi difícil para ele também receber a notícia dessa forma, eu até me arrependo do fato de ter comunicado por telefone. Para resumir, ele voltou para o hospital, a oncologista já estava no hospital, a que está tratando de Brian hoje. Ela nos passou as informações do que seria feito. A partir daquele momento, o Brian já ficaria internado para fazer o tratamento. O tamanho do tumor, ele era bem grande quando foi descoberto. Qual o tamanho? Era 12 de comprimento e 10 de largura, pra vocês terem ideia. Como já estava grande. Isso os médicos apalpando e falando que era normal. Que não tinha nada ali, né? Na verdade, eles diziam que não tinha nada ali. Mas, enfim, já apertamos muito nessa tecla. Mas para que vocês entendam que realmente a dificuldade não é entre os pais, que os pais procuram. Os pais querem investigar, querem saber, mas os médicos simplesmente deixam de lado. Eu acredito que o vídeo já tenha ficado muito longo. Até o diagnóstico foi isso que aconteceu, foi muito difícil, foi uma luta muito grande, mas graças a Deus a gente conseguiu descobrir a tempo. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre como está sendo o tratamento, os exames que foram feitos para que a gente soubesse se tinha metástase ou se não tinha. Brian ainda está em tratamento, o tumor dele é nos rins, é um neuroblastoma, estágio 3. Assim, a gente confia muito em Deus que tudo dará certo. Para finalizar o vídeo, voltamos com Bem Aqui com o Brian para a gente se despedir. Mas antes de tudo, eu gostaria só de ressaltar os principais sintomas do câncer infanto-juvenil, tá certo? Os mais recorrentes: febre prolongada, mancha roxa no corpo, dores nos ossos, perda de peso em excesso, sangramento, anemia frequente, nódulos na axila, virilha e pescoço, inchaço e vômitos constantes. Então, assim, desses sintomas aqui, Brian teve diversos, como vocês puderam escutar. Então fica de olho, tá certo? Se o médico falar que seu filho tá bem, procure outro. Ou você mesmo toma sua própria providência, você vai e faz um exame pagando mesmo, porque é melhor a gente pagar pelo exame do que pagar pela vida, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Brian e Bianca, pode dar tchau? Tchau. Dá tchau, mamãe! Tchau! É isso, gente. Próximo vídeo eu vou estar divulgando quando vai ser postado, mas eu acredito que daqui uma semaninha a gente vai estar falando sobre o tratamento de Brian. Tchau!